Graça e paz, queridos. Shalom. Deus é bom, né? Então iremos falar agora o segundo ponto, que é hipócritas é o que eles são. Por que são hipócritas? Olha o que diz aqui em Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Tá vendo? Então, tem muita igreja aí ensinando doutrinas de homens, de teólogos, e não a doutrina da palavra de Deus, a doutrina ensinada pelos apóstolos. Por isso, examinai as Escrituras. Afastai de todo ensinamento que não é bíblico. Amém? Olha o que diz Romanos 16, o que Paulo está falando conosco. 18, versículo 18. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Está vendo? Porque esses tais não servem a Cristo. Eles desviam a verdadeira palavra da doutrina por doutrina de homens para satisfazer o seu ventre, isto é, satisfazer a você mesmo. E mais grave ainda, pessoas que não têm entendimento da palavra, que são simples e humildes, são enganadas, porque não recorrem, né, ao reconhecimento e entendimento da palavra, da doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia. Então ela jamais vai comparar e saber que aquele tal está falando palavras de homens e não a palavra de Deus. Então é importante que nós não sejamos hipócritas. Versículo 19 de Romanos 16. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isto me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Irmãos, a obediência e conhecimento é importantíssimo para o cristão verdadeiro, para que não sejamos hipócritas. É preciso entendermos a palavra de Deus, é preciso buscarmos o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Sabe? É preciso que nos preocupemos, é preciso que sejamos orientados por pessoas que realmente falam da verdadeira doutrina, falam da verdadeira palavra, para nos orientar. E o pior, esses hipócritas irão estar no tribunal branco, no trono branco do Senhor, para ser julgado no dia do juízo, e vai pagar caro por isto. Por isto, não ensineis errado, ensine a palavra certa, porque a palavra diz: não tire um i e nem um tio, porque aquele que fizer será cobrado. Com certeza será cobrado, porque está mudando e desviando a palavra de Deus verdadeira. Amém? Versículo 16 de Romanos 16. Versículo 20 de Romanos 16. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Sabe, porque no final, Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, não deixe ser enganado, busque sempre a presença de Deus, peça direção à palavra de Deus. A verdade, queridos, é que temos que ter entrosamento, nós temos que ter liberdade, nós temos que ter acesso ao nosso Deus. Sabe, é preciso buscar estarmos na presença dele sempre, para que assim ele vai nos orientando, o Espírito dele
vai nos orientando a vivermos a verdadeira palavra. Amém? O versículo 25 de Romanos 16 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Entenderam? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Olha, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Nós todos temos a oportunidade, de lermos as Escrituras, as profecias, lermos os mandamentos de Deus, para que assim possamos sermos obedientes e aumentar a nossa fé entre todas as nações. Versículo 27. Ao Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único, ao Pai, Ao Deus único e sábio, ao Pai sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, só se vai ao Pai por Jesus Cristo. Então é preciso que nós vivamos na presença de Jesus, para que Ele nos apresente e nos leve ao Pai. Amém? E assim vivermos para sempre na eternidade com Ele. Filipenses 3,17 diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Paulo aqui, Filipenses aqui está dizendo o seguinte: irmãos, sede imitadores meus, sede imitadores de Paulo, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque aquele que serve a Cristo e anda com Cristo e segue a Cristo é o modelo. E Paulo é o modelo para nós. Porque ele andou com Cristo, ele participou com Cristo, ele é o modelo aqui entre nós. Tá bom? Para que nós sejamos imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Pois o 18 de Filipenses 3: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pois é, irmãos, muitos estão dentro de igrejas, sentados em bancos há anos, mas são inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Por isso não serve como modelo. Por isso, atenção, se liguem no Evangelho, se liguem na palavra, porque a palavra nos ensina a que caminho tomar, a que caminho andar, que amizade seguir. A palavra de Deus nos ensina. Então, muito cuidado, porque dentre nós
tem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. O 19 de Filipenses 3. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois é, o destino deles é a perdição, né? O Deus dele é o ventre, isto é, sua própria vontade, seus próprios prazeres. Então temos que nos afastar, sim, deste tipo de amizades, deste tipo de pessoas, deste tipo de santos que se dizem porque estão dentro de igreja. Tomem cuidado, afastem da aparência que parece ser boa, mas são lobos vestidos de ovelha. Muito cuidado. Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então aqui ele está dizendo para todos nós, vamos permanecer firmes na presença de Deus, firmes no caminho do Senhor. Amém? Mais aqui, 1 Coríntios 4:16 a 18, diz assim, 1 Coríntios 4:16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Está vendo, irmãos? Paulo deixa para nós um exemplo claríssimo de como poderemos andar na presença do Senhor, a quem deveremos seguir, a quem deveremos ouvir. Então, a palavra ela é clara para nós, é só lermos e buscarmos. Versículo 18, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Sabe, a soberba toma alguns quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos daqueles que estão na presença de Deus, a soberba toma conta. Nós achamos que somos os senhores da nossa vida. Então, muito cuidado. 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Portanto, queridos, aqui está os versículos, capítulos e versículos, de que os hipócritas é o que eles são, aqueles que praticam todas essas adversidades, aqueles que não seguem o exemplo de Cristo, de Paulo, de pessoas que vivem na presença de Deus. Por isso não devemos ser hipócritas. É preciso trabalhar em nós mesmos, em cima da palavra de Deus, sermos admoestados, ensinados, para podermos assim nos aperfeiçoando e irmos andando no caminho da santificação, para nos preparar, para nos garantir a coroa da salvação. Esta foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e que o Pai e o Filho e o Espírito de Deus esteja com todos vocês. Amém? Fiquem todos na paz.